A história começa num instituto de tecnologia, onde o professor Gerald está ensinando matemática. Ao final da aula, ele diz aos seus alunos que irá escrever um problema de matemática muito difícil no quadro do corredor, e quem conseguir resolvê-lo terá seu nome publicado no jornal do instituto. Após isso, o jovem faxineiro chamado Will está limpando o chão quando observa o problema no quadro. Depois do trabalho, ele se encontra com seu melhor amigo Chuck no bar, mas decide ir embora mais cedo e resolve o problema matemático no espelho do banheiro. No dia seguinte, quando está sozinho no corredor, Will pega um giz e escreve a resposta no quadro. Will passa seu tempo livre com seus amigos assistindo um jogo de beisebol e nota um valentão na arquibancada que costumava lhe bater na escola. Eles decidem ir embora, mas enquanto dirigem, Will vê o valentão incomodando uma mulher na rua. O grupo decide ir até ele e começam uma briga onde Will espanca impiedosamente o valentão. Nesse momento, a polícia chega para encerrar a briga, mas Will ataca um policial e acaba preso por isso. Enquanto isso, o professor Gerald é informado por seus alunos que o problema de matemática foi resolvido. Ele vai verificar e fica surpreso ao ver que a resposta está correta. Gerald pergunta aos alunos se foram eles que resolveram a questão, mas todos negam. A sua próxima aula fica lotada, pois todos querem saber quem é o gênio misterioso. Gerald pede que a pessoa se apresente, mas a turma inteira fica confusa quando ninguém se manifesta. Gerald então propõe mais um desafio e anuncia que escreveu outro problema no corredor que ele levou 2 anos para resolver. Por outro lado, Will sai da prisão e retorna ao trabalho, onde imediatamente resolve o novo problema. Gerald está saindo de sua sala quando vê Will escrevendo no quadro e o repreende, pois assume que ele está apenas rabiscando. Will foge do local e Gerald percebe ao analisar o quadro que Will resolveu o problema corretamente. Depois do trabalho, Will encontra seus amigos e vai a um bar onde Chuck tenta flertar com algumas garotas. Ele tenta impressioná-las e mente afirmando que estudou história na mesma faculdade que elas. Nesse momento, um homem chamado Clark o interrompe e tenta envergonhar Chuck, lhe fazendo perguntas sobre assuntos históricos. Não sendo um estudante de história, Chuck não sabe o que dizer. Nesse momento, Will se intromete na conversa, iniciando um debate com Clark, expondo fatos e suas próprias ideias sobre o assunto. Will então zomba dele por gastar milhares de dólares para aprender algo que ele conseguiu de graça em uma biblioteca pública. Clark vai embora envergonhado e mais tarde uma das garotas chamada Skylar vai até Will e lhe dá o seu número de telefone para que possam sair algum dia. Enquanto isso, Gerald segue à procura de Will e consegue o contato dele com alguns funcionários do instituto. Ele comparece à audiência de Will, que está se defendendo por ter agredido o policial na briga do outro dia. O juiz menciona os vários antecedentes criminais de Will, que incluem agressões e roubo, assim como o fato dele ter passado por diversos lares adotivos. Sendo assim, o juiz decide condenar Will à prisão, com uma fiança de $50 mil. Após isso, Gerald visita Will para lhe fazer uma proposta. Ele diz ter conversado com o juiz e Will poderá ser liberado com 2 condições. A primeira é que Will terá aulas de matemática com Gerald, e a segunda é que ele tenha consultas com um terapeuta. Will dá risada sobre ter de fazer terapia, mas aceita isso para evitar a cadeia. Logo, ele começa a ter aulas com Gerald, que fica impressionado e orgulhoso da inteligência de Will. Ele se consulta com vários terapeutas, mas se recusa a se abrir e zomba de todos eles durante as consultas. Como último recurso, Gerald pede ajuda ao seu velho amigo Sean, que agora ensina psicologia numa faculdade comunitária. A princípio, Sean afirma não ter tempo para isso, mas Gerald insiste que Will é um gênio e que a terapia pode ajudá-lo a alcançar o melhor em sua vida. Ouvindo isso, Sean concorda em se encontrar com Will. Em sua primeira sessão, Sean tenta manter uma conversa casual com Will discutindo sobre livros, apesar do jovem agir de maneira convencida, tentando insultar Sean numa tentativa de irritá-lo. Sean se mantém calmo, até que Will percebe uma pintura que foi feita pelo próprio Sean. Olhando para a pintura, Will faz várias suposições falsas sobre a vida do terapeuta. Ele menciona a esposa de Sean e começa a insultá-la, questionando se ela havia lhe traído. Sean se enfurece e agarra Will pelo pescoço, o avisando para nunca desrespeitar sua esposa. Após isso, Will vai embora, e Gerald acredita que Sean não deseja vê-lo novamente. Mas, para sua surpresa, Sean diz que irá continuar suas sessões com Will. Após a terapia, Will sai para um encontro com Skylar. No encontro, Will descobre que ela vem de uma família muito rica e irá se mudar em breve para estudar medicina em Stanford.
Os dois se dão muito bem e compartilham um beijo. Na semana seguinte, Will vai ao escritório de Sean para outra consulta. Sean convida Will para dar uma volta e o leva até um lago. Ele diz a Will que pensou muito sobre o que ele disse sobre sua pintura e chegou à conclusão de que Will é apenas um garoto que não sabe do que está falando. Sean diz a Will que ele não pode fazer suposições sobre a vida dele apenas por ter lido alguns livros de arte. Da mesma forma que ele não pode entender tudo que Will passou por ser um órfão, apenas por ter um diploma em psicologia. Durante a conversa, Sean menciona ter perdido sua esposa para o câncer e que aquela dor só pode ser entendida quando se ama alguém mais do que a si mesmo. Ele diz que Will está com medo de se abrir, mas essa é a única forma para que Sean possa entendê-lo. Tudo o que Sean disse afeta Will, e naquela noite ele liga para Skylar, mas tem medo de falar com ela e desliga o telefone. Em sua próxima sessão com Sean, Will permanece calado o tempo todo e vai embora quando o tempo acaba. A quarta sessão começa de forma semelhante, até que Will decide contar uma piada para Sean. Ele começa a se abrir e lhe conta sobre Skylar, mas afirma que não falou com ela desde o primeiro encontro. Sean questiona o motivo, e Will diz que conhecê-la melhor irá deixar o relacionamento deles monótono e chato. Sean zomba da ideia de Will, afirmando que esse comportamento fará com que ele passe a vida inteira sem conhecer ninguém de verdade. Sean conta a Will alguns hábitos engraçados de sua falecida esposa que apenas ele conhecia, fazendo Will rir. Ele diz que esses pequenos detalhes são o que realmente importam, e como as pessoas escolhem quem elas deixarão entrar em seus mundos. Sean lembra Will de que ninguém é bom demais ou perfeito demais, pois todos possuem falhas, e o que importa é se eles são perfeitos um para o outro. Will fica tão concentrado no que Sean lhe disse que precisa ser lembrado que a sessão acabou. Encorajado pelas palavras de Sean, Will vai ao dormitório de Skylar e a convida para sair novamente. Skylar diz que quer sair com ele, mas está ocupada com um trabalho muito difícil para resolver. Will rapidamente resolve o problema num guardanapo e entrega a ela, afirmando que não aguenta mais esperar para vê-la. Os dois saem novamente, e Skylar pergunta a Will sobre sua família. Will mente para ela sobre sua infância e lhe diz ter 12 irmãos. Will encontra Sean em sua próxima sessão e pergunta se ele se arrependeu de ter conhecido sua esposa, já que sua morte lhe causou muita dor. Sean decide lhe contar como a conheceu e relata que estava comprando ingressos para um grande jogo de beisebol quando a viu pela primeira vez. Sean conta detalhes sobre o jogo, e Will se anima ao pensar que Sean assistiu aquele jogo famoso ao vivo, mas ele revela que entregou seu ingresso aos seus amigos para sair com a garota que iria se tornar sua esposa. Will fica sem acreditar que Sean abandonou um jogo histórico para sair com uma garota que tinha acabado de conhecer, mas Sean diz não se arrepender nem um pouco de sua escolha. Enquanto estão juntos, Skylar pede a Will que lhe apresente para os seus amigos e familiares. Ele relutantemente concorda, e Skylar encontra todos no bar, onde eles compartilham histórias e se divertem. Porém, Will continua mentindo sobre sua casa e sua família. Enquanto isso, Gerald pergunta a Sean sobre o progresso de Will. Sean responde que ele começou a se abrir, mas precisará de mais tempo antes de se sentir à vontade para falar sobre sua vida, e porque tem medo de confiar nas pessoas. Gerald revela que tem organizado entrevistas de emprego para Will nos principais institutos de matemática, onde Will poderá brilhar e se tornar alguém renomado. Sean protesta que eles não deveriam tomar essas decisões importantes por Will, mas Gerald está determinado a não desperdiçar o talento do jovem. Ele então revela que já enviou Will para uma das entrevistas, sem saber que Will enviou Chuck em seu lugar, pois não deseja aquele emprego. Skylar e Will passam seu tempo livre juntos e se aproximam cada vez mais. Até que certa noite Skylar pede a Will que se mude para a Califórnia com ela. Ao ouvir isso, Will entra em pânico e diz que não pode se mudar com ela, deixando claro o seu medo de ser abandonado. Skylar afirma que Will tem medo de mudar sua vida e questiona por que ele mentiu sobre ter 12 irmãos. Isso deixa Will furioso, e ele finalmente revela ser um órfão que passou a maior parte da vida sendo abusado e espancado por seu pai adotivo. Skylar começa a chorar e diz a Will que quer ajudá-lo, mas Will a afasta afirmando que não precisa da ajuda de ninguém. Skylar chora dizendo que o ama, mas Will mente dizendo que não sente o mesmo e termina seu relacionamento com ela. Durante uma reunião com Gerald, Will responde uma prova incrivelmente difícil e deixa seu professor impressionado. Gerald então questiona como foi a entrevista de emprego e Will revela que enviou Chuck em seu lugar. Isso irrita Gerald, que diz ao jovem que ele poderia mostrar alguma gratidão por tudo que ele tem feito.
Will então se gaba do quão fácil aquela prova é para ele, e zomba de Gerald por não conseguir resolvê-la queimando a prova com seu cigarro. Gerald então admite a grande diferença de intelecto entre eles, e o quão triste ele fica ao ver Will jogar tudo isso fora. Em sua sessão de terapia, Sean pergunta a Will como ele planeja ganhar a vida, e Will responde que trabalhará como um assistente de construção. Sean afirma que não há vergonha em ser um pedreiro ou faxineiro, mas ele diz que Will tem medo de deixar sua zona de conforto, e isso o impedirá de viver uma vida melhor. Will começa a brincar sobre o assunto, e vendo esse comportamento, Sean encerra a sessão e pede que ele vá embora. Antes de Skylar partir para a Califórnia, Will telefona para ela para se despedir. Na esperança de retomar o relacionamento, Skylar diz a ele que o ama. Isso deixa Will feliz, mas ele permanece calado com medo de ter seu coração partido. Após isso, Will e Chuck estão trabalhando numa construção e conversando sobre suas vidas. Will diz que planeja morar lá para sempre e ser vizinho de Chuck enquanto trabalham juntos. Ao ouvir isso, Chuck é sincero com Will e lhe diz que todos ali gostariam de ter o talento que ele tem. Ele então revela que todos os dias, quando vai buscar Will em casa, ele deseja que seu amigo não esteja lá, pois decidiu ir embora para ter uma vida melhor. Enquanto isso, Gerald discute com Sean sobre como ele não conseguiu persuadir Will a fazer algo significativo com sua vida. Sean argumenta que eles não devem pressionar Will agora, pois ele tem sofrido com medo de ser abandonado a vida toda. Com opiniões diferentes, a discussão se torna algo pessoal quando Gerald afirma que Sean tem inveja do seu sucesso. Porém, Sean afirma não ser um fracassado e não se arrepende da carreira que escolheu. Nesse momento, Will entra e ouve a conversa deles, e Gerald decide ir embora. Eles iniciam outra sessão de terapia, e Sean mostra que conseguiu o arquivo com fotos do corpo de Will, cheio de hematomas causados pelas surras que ele recebia do pai adotivo. Sean revela que passou por algo parecido com seu pai, que era alcoólatra, e costumava lhe bater quando ele era criança. Ele então se aproxima de Will e lhe diz que nada do que aconteceu foi sua culpa. Ele continua repetindo essa frase várias vezes, até que Will finalmente aceita isso e cai em lágrimas enquanto abraça Sean. Após isso, Will finalmente está pronto para deixar o passado para trás e seguir em frente com sua vida. Ele diz a Sean que vai aceitar um dos empregos que o professor Gerald lhe deu e sua última sessão com Sean termina. Will pergunta se pode manter contato com ele, e Sean lhe dá o seu número, antes de compartilhar um abraço de despedida. Como presente de aniversário de 21 anos, Will ganha um carro de presente dos seus amigos. O carro não é novo, mas Will fica feliz com o presente que seus amigos trabalharam duro para lhe dar. Enquanto isso, Gerald vai até Sean e se desculpa por tudo que disse. Os dois amigos se reconciliam, e Sean conta que irá sair de férias para viajar. Sean arruma as malas quando Will dirige até sua casa e coloca uma carta na caixa do correio dele. Enquanto isso, Chuck vai buscar Will em casa, mas descobre que seu amigo não está lá. Isso faz Chuck sorrir ao perceber que Will finalmente decidiu ter uma vida melhor. Sean lê a carta deixada por Will, e nela ele conta que decidiu ir para a Califórnia encontrar Skylar. Isso deixa Sean feliz, enquanto Will segue em busca da mulher que ele ama. Gostou do vídeo? Para mais filmes assim, deixe o like e se inscreva. Obrigado por assistir.